Amorecos, iniciamos a nossa gravação. Como vão? Todos me ouvem? Tô bem também, Fê. Bom dia. Bom dia, Elisa. Amorecos, conforme combinados, amanhã nossa avaliação, né? E eu vou dar continuidade aos cordados e eu vou parar para fazer aquela correção dos livros, tá bom? Então eu vou pegar o slide, aquele slide que a gente já está trabalhando, e vou espelhar para vocês. Eu enviei, todo mundo conseguiu baixar o slide, conseguiu acessar ele bonitinho? Sim, Fernanda, sim, ok. Ótimo, então vocês já estão vendo aí o meu slide. A gente já estava trabalhando o reino Animalia, porém, a gente estava trabalhando os invertebrados, né, e a gente, eh, come trabalhar agora, os vertebrados. E aí, para ficar bem mais simples, assim, de vocês visualizarem, né, eu preparei esse slide fazendo, assim, uma passagem pelo tempo, né. Então, exclusivamente dentro do reino Animalia, né. Aí a gente tem umas divisões aqui, um sub-reino, que a gente chama de Parazoa, que quem está nele? Só os poríferos. É porque lembra, os poríferos eles não têm tecidos verdadeiros, né, até lembrei, lembra de porífero, né, que tem porcaria nenhuma. E nesse sentido, ele é agrupado, dentro do reino animal, obviamente, mas numa subdivisão que a gente chama de Parazoa. E o restante, os outros, todos os outros, dentro do reino Animalia, são os eumetazoas, porque possuem, né, os tecidos verdadeiros, os outros já possuem tecidos. Aí ainda nessa escala, tem essa imagem aqui, deixa eu ver se já atualizou para vocês. Já atualizou. Nessa escala aqui, nessa árvore filogenética, né, que vai analisar a ansiedade, então imagina mesmo uma árvore, né, ó, aqui seria o tronco dela, né, ó, tronco central dela, eh, e eu tenho os ramos. Que esse ramo que sai aqui pela esquerda, que dá origem aos poríferos, ele está ligado ao ramo central, mas não está ligado aos outros, né. E aí você vai perceber que outros aqui estão ligados. Então, por exemplo, tem esse ramo aqui, e aqui vai sair quem? Os artrópodos. Então, desse ancestralidade aqui, desse ancestral, que um ancestral protista, né, no caso uma bactéria, né, que se a gente parar para pensar, a bactéria ela é ancestral de todo mundo, deu origem a um grupo, né, aqui dos poríferos, depois mais um pouquinho aqui, ó, dos selenterados, aquele grupo lá que a gente já estudou, que é o grupo que tem o quê? Simetria radial. E aqui, nesse feixe aqui, nas interseções, tem características que surgiram primeiro para depois aos outros. Então, por exemplo, aqui, ó, daqui para cima, né, você já vai encontrar indivíduos com simetria bilateral. Ah, Fernanda, tem indivíduos aqui que têm simetria radial. Não, mas aí você vai ver que às vezes a simetria bilateral é na larva do indivíduo, ok? Então, aqui, ó, simetria bilateral. Não significa assim que toda essa galera aqui vai apresentar, pelo menos em uma das fases da vida, simetria bilateral. Diferente dos outros aqui, dos anteriores. Aí, quem tem eu tenho aqui, ó, de simetria bilateral, aí eu já tenho aqui os pseudocelomados, né, que é aquele ali aquele que, a mesoderme não reveste completamente a cavidade, e tem os acelomados. Acelomados são aqueles que, a a a mesoderme, né, não vai revestir mesmo. Que tem aqui os plateumintos. Aqui os asqueumintos a gente estudou como, os nematódios, né.
Tem conseguindo enxergar o slide? Ah, tá. Provavelmente acho que foi só pra você, né, Nalanda? Conseguiu ver agora, chuchuzinha? Ou não estava aparecendo pra ninguém? É porque como eu acompanho vocês aqui, ela pra mim aparece, como se eu tivesse vendo igual a vocês, né. Eu acompanho de 2 telas. Mas tá vendo agora todo mundo, né, qualquer coisa me sinaliza. Aí nesse outro ramo aqui a gente tem, os celomados, né, então todo aqui a gente vai ter os celomados. Aí a gente tem aqui, os moluscos, né. Aí daqui do grupo dos moluscos a gente tem os segmentados. Quem são os segmentados? São aqui os anelídeos e os artrópodes, né. Aí vindo pra linha de cá, a linha de cá a gente tem os, ainda, né, celomados, mas a gente tem um outro grupo que são enterocelomados. E aí dessa linha aqui a gente tem enterocelomado, equinoderme e cordado, mas aí só o cordado que é segmentado. E quem que a gente está estudando agora? Exatamente os cordados, tá? Só para vocês entenderem numa escala de num tempo, né, pensar numa escala de tempo, dentro de uma organização dos seres vivos, da onde que foram surgindo. E por que que esses grupos estão separados? Porque eles apresentam características diferentes, ok? Tudo bem? Aí a gente tem então, ó, filo dos cordados, a gente começou a estudar na aula passada. Aí quem que a gente tem aqui nesse grupo? Quem que é considerado cordado? São os protocordados, aí a gente tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então esse grupão aí, os cordados, e a gente vai estudar eles separados. To Simetria bilateral. Todos eles serão triblásticos, né, quer dizer, tem os 3 folhetos embrionários. Todos eles vão apresentar o celoma, né, que é aquela cavidade que vai dar origem aos órgãos, né, os órgãos internos. E todos eles deuterostomados, né, que o blastóporo lá na embriogênese vai formar o ânus. Cuidado que esses termos são muito cobrados nas provas, nos vestibulares, né, então é necessário que esses termos estejam alinhados na cabeça de vocês. Sistema circulatório completo, a gente falou isso, tem boquianos, e o sistema digestório completo, boquianos, e o sistema circulatório ele é fechado, quer dizer que o sangue ele vai passar por dutos, né, por veias, artérias, e ele não vai ser derramado, né, como é a linfa, por exemplo, dos outros grupos que a gente estudou anterior. E eles também são segmentados, tá? Então, os grupos dos cordados, todos esses aí são segmentados, eles têm partes, né, o corpo dividido em partes, em, eh, estruturas, né. Aí a gente tem aqui quem são os prováveis, da escala evolutiva, né, a provável origem do grupo, igual eu mostrei na árvore filogenética anterior, são os equinodermos. Por que os equinodermos? Então, de todos os outros invertebrados, quem que é mais próximo da gente? Equinodermo. Por quê? Porque o equinodermo, eles são deuterostômios, a larva dele, apesar da vida dele adulta ser pentarradial, a larva dele é bilateral. E ele tem um esqueleto interno, diferente lá daqueles que a gente viu, da mosca, né, dos outros artrópodes, ele que tem o esqueleto externo, né, o exoesqueleto. Aqui esse grupo, ele tem esqueleto interno, esse esqueleto, ele é calcário, tá bom? Então seria a origem, né, o ancestral mais próximo, se a gente pensar, quem veio antes, né, foram as estrelas, esse grupo aí dos equinodermos, então tem uma ancestralidade, tem um parentesco de todos os outros invertebrados, qual que se parece mais com a gente, que nós somos cordados, né, o grupo dos cordados, todos aqueles anteriores que a gente falou, com protocordado, com peixe, com anfíbio, com réptil, ave e mamífero, são os equinodermos, pareceu, beleza? Que a gente já estudou eles, inclusive a gente vai fazer uma avaliaçãozinha
que tem a ver com eles amanhã. E tem um joguinho hoje também, um joguinho rápido, tá bom? Mas é só pra gente aquecer os motores. Lá, ó, na sequência aqui, eh, a gente tem aqui também uma filogenia, né, uma árvore filogenética, para vocês entenderem um pouquinho também sobre como que esses grupos, né, que a gente tem, ó, lá em cima, ó, mamíferos, aves, répteis, anfíbios atuais, né, a gente tá falando de atuais, né, eram répteis lá no passado, né, os anfíbios atuais, os peixes cartilaginosos atuais, os peixes sem mandíbula, né, e esse anfíoxo aqui que a gente vai, falar um pouquinho dele, que eles são bem bacanas, né, e aqui os tunicados. Daqui, né, que são, tirando, né, os hemicordados e os equinodermatas, daqui para cima, de urocordata, são todos eles cordatos. Mas é só para vocês verem uma representação dos grupos anteriores. Então a gente tem aqui, ó, os hemicordados, né, que a gente vai falar um pouquinho deles depois, os equinodermatas, dermos que a gente já estudou, estrela do mar, e daqui para cima, ó, os indivíduos tunicados, piocos, daqui para cima a gente vai estudar separado, né? Mas então, do tunicado para cima são todos cordados, tá? Quando fala dois aqui, eles têm um grau de parentesco com os outros, tá bom? Esses outros dois aqui, tanto quanto o equinodermata tem um grau de parentesco, não são considerados cordados, ok? Cordados seria daqui cefalocordado, urocordado e aqui em diante. Então, só para vocês verem o período, né? Lá no pré-cambriano surgiu um ancestral em comum, né? Um ancestral que deu origem a essa linhagem aqui. E aí foi dando origem. E se a gente pensar nesses ramos aqui, ó, perceba que todos esses indivíduos são diferentes entre si, os grupos que eles representam, né. E, então, em algum momento aqui, nesse pedacinho, teve uma característica que fez surgir esse. Aí depois, em algum outro momento, uma outra característica que fez surgir esse. E essas características que vão surgindo, a gente dá o nome de mutação, tá? Isso faz parte da evolução. Todos nós passamos por mutações, né? Porque é DNA, todos eles são compostos por células, por DNA. O DNA modifica juntamente, algumas de ação do meio. Então, é o DNA que vai dar o genótipo, vai expressar o fenótipo, que são as características visíveis, e esse fenótipo pode ser modificado. Então, exemplo, na minha pele, o meu DNA tem a cor da minha pele, né? Mas a minha pele ela pode ficar mais escura por causa de uma ação do ambiente, ou ela pode ficar mais clara por causa da ação de um ambiente. Exemplo, a ação de um ambiente que faz a pele ficar mais clara, a ausência dentro de casa. Eu tô dentro de casa 5 meses, né, quase não saio pra rua, isto é, eu não tô pegando sol. Antes, né, eu era mais pretinha por causa do sol. Vivia na rua, vivia na praia, vivia fazendo trilha, então ação do sol, ok? Eh, e aí se eu tô mais em casa, então mas tá no meu DNA a cor da minha pele. Tinha uma amiga minha que era extremamente branca, aí ela vinha pra praia, ficava no sol, ela: "Eu fico no sol e não consigo ficar da sua cor". A genética diz tudo sobre isso, né, filha. Então, entendem aí que tem as questões relacionadas à genética, não é porque você é branca, se você ficar muito no sol, você vai ficar preta, não vai, nunca, né, vai ficar queimada, insolação, vermelha, mas, né, mais morena não vai ficar. Então tá bom. Então, só para vocês entenderem aí. E aí dentro do filo dos cordados, a gente tem algumas características que são muito importantes, que, eh, organizam esse grupo, né. Que características são essas? A existência da notocorda.
Então, aquela ideia, assim, de: "Ah, professora, qual a diferença entre um vertebrado e um invertebrado?". A gente sempre tem que lembrar que o vertebrado, ele vai possuir a notocorda, não é coluna vertebral. Por quê? Coluna vertebral é depois de uma determinada fase. Se a gente pensar a gente embriãozinho, o que o que foi possuído primeiro, né, foi produzido primeiro não foi a coluna vertebral, mas sim antes da coluna vertebral, é a presença da notocorda, tá bom? Ela que deu origem à coluna vertebral. Hoje a gente tem notocorda? Não. Por quê? Porque deu lugar à coluna vertebral, ok? Então, por isso que numa organização biológica a gente fala que vertebrados são aqueles que possuem em alguma fase da vida a notocorda. Fendas faringianas, essas fendas faringianas, na gente, por exemplo, que somos animais pulmonados, nós temos pulmões, elas desaparecem. Nos peixes, lembra que, né, peixe também é acordado, eles terão as fendas faringianas e elas vão dar lugar às brânquias, né. Então, são aquelas cavidades. Essas cavidades, elas vão, formar sistema respiratório do indivíduo, e alguns até o sistema digestório, ok? O tubo neural dorsal, dorsal vem da parte, das costas, né, se a gente pensar na parte ventral, é a parte dorsal, então a parte dorsal é o oposto da ventral. A ventral seria essa parte sua aí da frente, do seu rosto, do seu peito, da sua barriga, e a parte dorsal é a parte das suas costas. Então vamos pensar num peixinho, a gente tem a parte ventral e a parte dorsal, ok? Nos animais que têm simetria bilateral a gente consegue ver exatamente isso. Então você já tem ideia do que seria esse tubo neural dorsal que você tem. Eu coloquei aqui, ó, origina o SNC. O que é SNC? Alguém consegue identificar para mim o que é SNC? Que sigla é essa que eu coloquei? Isso aí, Guilherme, sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Me dá um exemplo do seu sistema nervoso central, Guilherme. Que nome que você pode me dar? Ajuda o Guilherme aí, gente. Exemplo do sistema nervoso central. Órgãos do sistema nervoso central. Medula, isso aí. Lembra que tem um nome, né, a medula espinhal ou espinal. Essa medula espinal, ela é diferente daquela medula óssea, né, que você fala: "Ah, aquela que, né, a pessoa que tem leucemia, ela tem que fazer o transplante de medula". Então, não é essa medula que a Fernanda escreveu, ela chama medula espinhal ou espinal, ok? Além da medula, tem também, gente, o encéfalo, tá? Então, ambos fazem parte do sistema nervoso central. E aí, o tubo neural dorsal é exatamente esse aí que vai dar origem à medula espinhal. Então, dentro da sua coluna vertebral, tem uma medula espinhal, que vai ligar, né, a parte superior, né, do seu corpo. Se eu pensar na parte posterior à parte anterior, ela vai ligar ambos. E aí a gente tem também uma cauda pós-anal, então os cordados têm uma cauda pós-anal. Que seria? Se você olhar o embriãozinho da espécie humana, você vai ver que tem cauda. Então, em algum momento da nossa vida a gente teve cauda, ok? Essa cauda, ela está presente, em vários animais, então se pensar assim, o cachorro ainda possui a cauda, o gato, o elefante, vários animais, né, ainda possuem a cauda. E a gente possui, em algum momento da nossa vida a gente possuiu, então quando a gente era embriãozinho a gente possuiu. E qual que é o vestígio disso? É o cóccix. Alguém já caiu aí com o bumbum no chão e já machucou o cóccix? Eu já, dói demais, né, gente? Então, esse cóccix aí,
é o vestígio da sua cauda. Então, um dia você já teve cauda e o vestígio é a marquinha, né? A informação de que você já teve cauda tá lá em seu cóccix. Tudo bem? Estão me ouvindo, chuchuzinhos? Vocês estão muito quietinhos hoje. Então tá bom. Dúvidas até aí? Então tá bom, vou seguir aqui. E aí a gente tem algumas subdivisões dentro dos cordados, né, como eu falei, protocordado, peixes, anfíbios, aí a gente estudá-los bem juntinho, tá bom? Esse material aqui ele tá alinhadinho com o seu, livro, ok? Então você pode acompanhar pelo slide, pode acompanhar pelo seu livro também, porque eu passei, né, semana passada a tarde alinhando os 2 para não fugir dos temas, né, para vocês não confundirem e conseguir estudar pelo slide, pela imagem, as imagens, o resumo do slide e também pelo livro. Então, dos protocordados, que é a gente chama uma subdivisão dentro dos cordados, quem são eles, né? Eles são animais que não são marinhos e eles não vão possuir a caixa craniana e nem a coluna vertebral. "Ah, professora, mas eu achei que cordado fosse que tivesse coluna vertebral". Não, lembra que eu falei? Por isso é que o protocordado cordado, porque ele possui o quê? Em algum momento da vida dele, a notocorda, a presença da notocorda, que é essa que vai dar origem depois à coluna vertebral. Então, protocordado, eles caixa craniana, né, que é esse crânio, esse osso tão importante aí que protege nosso encéfalo e não vão possuir coluna vertebral, tá? Aí dentro dos protocordados tem 2 grupos, né, que é o grupo dos urocordatas e dos cefalocordatas. Então tá aí, ó, o filo o subfilo, né, dos urocordatas. Lembra que cada umzinho lá é de um filo. Então, ó, o filo dos urocordatas. Então são esses aí. Quem são esses bichinhos aí? Parece tudo porífero, né, mas não são. São as assídeas, tá. Então, eles são chamados de seringas do mar, são conhecidas como seringas do mar também, tá. São animais tunicados, né, porque, eles têm uma túnica, o corpo é revestido por uma túnica protetora. Eles têm 2 sifões, né, o exalante e inalante. Inalante ele passa água, o exalante ele sai, porque eles são animais que são filtradores, tá. Eles têm uma larva móvel e aí tá vendo, ó, essa larva ela tem o quê? Notocorda, né. Notocorda onde? Na cauda, então por isso que é considerado cordado, ok. E o adulto, que é aquele fixo que vocês viram, ele não tem a notocorda e nem tem a cauda. Nenhum dos 2, tá. Então tá aí o subfilo dos urocordatas, que são os tonicados, são as seringas do mar. E a gente tem esse filo aqui que ele é muito estudado por causa desse peixinho, né, porque o embrião desse peixe é muito, muito, muito estudado, porque é como se a gente estivesse estudando o embrião humano. E fala aí pra mim, a gente pode estudar o embrião humano? A gente pode fazer experimentos com o embrião humano, segunda série? Não, não podemos fazer, por quê? Isso aí, não é ético. A bioética ela não permite, né. Na verdade, além da ética, a gente tem as legislações, tá, Fernanda, que não permitem isso. Então, esses, experimentos que são feitos, de células tronco, por exemplo, no Brasil, ele nem avança muito, porque não é permitido devido à legislação, não permitir fazer uso de experimentos que contenham embriões humanos, ok? Que bate aí em um monte de legislação e também na questão da ética que vocês disseram, beleza? E é importante a gente observar isso, apesar de que, assim, eh, em muitos países, muitos cientistas não apresentam esse comprometimento, né, porque a ciência ela é ética também, tá? Ela precisa de, obedecer, né, às questões éticas.
até mesmo por uma questão de organização da sociedade. Então, porque senão a ciência se tornaria muito cruel, dependendo em nome de ajudar, em nome de, eh eh querer curar, né, à custa de qualquer coisa, a gente pode se deparar com aqueles experimentos nazistas, né, com momentos em que aconteceram iguais aos experimentos nazistas, né, em que, eh, os médicos lá, né, que eram nazistas, eles faziam experimentos com as pessoas. Tem vários filmes falando disso, né, tem um argentino então, que é maravilhoso, então muito interessante. Eh, então a gente tem aqui, desse grupo do cefalocordado, o anfioxo, que é um peixinho muito, muito, muito estudado, ele não é da classe dos peixes, tá, ele não é considerado, mas ele é como se fosse um peixe, só para você entender. Ele vai ter então fendas faringianas, né, com função nutridora e respiratória, então para ajudá-lo na sua nutrição e na respiração, então isso que eu falei para vocês, dependendo do animal, a fenda faringiana, ela vai dar origem ao sistema digestório e respiratório. Ele vai ter a notocorda sobre o tubo neural até a fase adulta, então até na fase adulta esse indivíduo vai ter, a notocorda, por isso que ele é considerado um cordado. Ele tem um corpinho alongado, conforme o que vocês estão vendo, e a notocorda ela vai da cabeça até a cauda, ok? Da cabeça até a cauda. Aí a gente entra no filo dos vertebrados, que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Porque a gente tem pouquinho tempo, eu queria dar o joguinho para vocês, vou dar o link do joguinho, vou parar aqui só de e eu quero corrigir também os exercícios do livro também para ajudar na prova de amanhã. Vou colocar o link do nosso joguinho. Vocês já fizeram, da última vez já fizeram o login, já entraram, né? Eu vou parar aqui enquanto vocês jogam, são 6 perguntinhas só, então é rapidinho, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui pra gente então só voltando aqui. Então a primeira aí resposta é porque eles possuem deuterostômios e a 2 letra C. A 3, considerando a estrutura do corpo dos equinodermos, o que diferencia o corpo brados de outros grupos estudados anteriormente. Então, o que que os invertebrados vão possuir, né, que os outros grupos que a gente estudou, aliás, né, os invertebrados anteriores comparados aos equinodermos, né. O que que a gente pode colocar aqui nessa? Por exemplo, ó, os poríferos, eles vão possuir o quê? As espículas para sustentá-los, né. Os cnidários, os corais, por exemplo, ele tem a estrutura calcária de sustentação. Os plateumintos, os nematóides e os anelídeos, eles não têm nenhuma estrutura esquelética. Os moluscos, eles vão ter o quê? Muitos deles vão possuir conchas, que tem a ver com a sustentação. Os artrópodes vão possuir o quê? Os exoesqueleto, né, e os equinodermos é que vão possuir o quê? Endoesqueleto. Então, comparados aos outros, as estruturas de sustentação ou são externas ou são só simples, igual os poríferos que são as espículas, ou não vão possuir igual o plateuminto e nematódios, ou os anelídeos. E os equinodermos vão possuir o esqueleto interno, cuidado com isso, tá? Ele não possui esqueleto externo não, é interno. A 4 está falando do sistema ambulacrário, ele é responsável pela maioria das funções vitais. Explique como ele funciona. Então tem no slide, né, que eu passei. Ele funciona que é a passagem da água, né, e a vasos e dos canais possibilita então isso, a movimentação do animal, a alimentação dele, as trocas gasosas também,
a locomoção e também a forma de excretar. Então, um sistema aí bem dinâmico, né, extremamente importante para os equinodermos. Tem a ver com, movimentação, tem a ver com alimentação do animal, né, as trocas gasosas, locomoção e a excreção. Beleza? Na 4? Confere aí com a de vocês. Então tá, vamos para 5. Tá falando que a estrela do mar são bentônicos, são aqueles indivíduos que vivem lá no fundo, né, são bentos, que se alimentam de presas muitas vezes maiores que a própria boca, como por exemplo os mexilhões. E aí tá pedindo para você descrever o caminho, o mecanismo de alimentação dessas estrelas do mar, né. Então como é que ela faz, já que ela come um animal tão maior do que ela? Ela tem a capacidade de fazer o quê? De lançar parte, de fazer um processo chamado evisceração. Ela lança parte do estômago dela para fora. E com isso, ela digere esse alimento e depois ela absorve, hein. Tipo assim, suga de canudinho depois. Então parte do estômago dela sai para fora, digere o animal, torna ele mais líquido e ela suga esse animal. Tudo bem? Então bem simples aí esse. A 6, acho que vai dar tempo, hein. O que que vocês marcaram? Letra B de bola, muito bem. Dá uma olhada, ver se tem alguma dúvida, né. Aí tem as outras aqui, a 28. A 28, o que que vocês marcaram na primeira? Letra B também, isso aí. A metameria, né, metâmero é aquela segmentação, né. E a 2? A 2 está pedindo, é uma discursiva, né. Está pedindo quais ambientes vivem os animais pertencentes a esta classe, a classe dos moluscos, né. Aqui estão os outros, outras questões. Exclusivamente essas aqui não vão cair, mas vamos tocar essa página aqui. O filo molusco é o segundo maior do reino, perdendo apenas para o filo dos artrópodes, e com base na morfologia e fisiologia, os moluscos foram organizados em classe, dentre elas a gastrópoda. Em quais ambientes vive esses animais? Então, onde vivem os gastrópodas? Isso aí, eles podem ser terrestres, podem ser dulcícolas e podem ser marinhos, muito bem. Letra de gastrópodes. Porque eles têm isso aí, né, seria a estrutura locomotora deles, né, chama pés na barriga, então ele se movimenta por meio da barriga. Ah, o que que vocês marcaram? Coração, muito bem, na landa. E a 4? D de doido, isso aí. Aí as outras aqui são discursivas, né, vamos ver se vai dar tempo da gente terminar aqui. Quais características biológicas são compartilhadas entre os 2 filos? Filos dos moluscos e dos anelídeos? Se pensar na análise do RNA, moluscos e anelídeos, o que que vocês colocaram? Além da análise molecular, né, qual característica biológica é comum? Eles possuem simetria bilateral, celoma, presença de larvas trocóforas. Beleza. Corpo mole também, pode colocar. Beleza, show. As minhocas são bastante utilizadas, a 6 que eu tô, né, em estudos sobre o solo e empregadas em sua recuperação. De que maneira as minhocas atuam na recuperação do solo? Porque elas produzem o quê? Quando elas são detritívoras, elas comem os restos de alimentos. E aí quando elas estão consumindo, elas liberam as suas fezes, são chamadas de quê?
Humus, isso aí, Nalanda, porque inclusive você vai à agropecuária comprar humus para quê? Para você colocar ali na sua plantinha, que é um quê? Um solo nutritivo, né, um solo que tem, no português claro, cocô de minhoca. É muito nutritivo. Aliás, os cocôs são nutritivos, né, porque tem muita matéria orgânica, basta ele ser tratado, basta ele ser usado de forma correta. A 7, os anelídeos podem ser aquáticos ou terrestres, como a sanguessuga e as minhocas, porém sempre habitam locais de alta umidade, considerando o habitat dos anelídeos, que tipo de respiração realizam, né? Os anelídeos possuem qual tipo de respiração e qual a relação com o ambiente em que se desenvolvem. Então, qual a relação que tem com esse ambiente? Isso aí, ó, por exemplo, as minhocas, isso aí, tem respiração cutânea. Então, esses dois grupos, tanto a sanguessuga quanto a minhoca, isso aí, vão ter a respiração cutânea, e aí o habitat delas, né? Tem a ver com isso, com o habitat. Então, por isso que elas precisam de manter a pele úmida. Diferente lá dos poliquetas, que têm brânquias, que são aquáticos. A 8, o que você marcou? Letra C de coração, isso aí. A 9, você marcou letra C também.